A crucificação não foi o fim. Foi o começo. E talvez você nunca tenha ouvido essa história da forma como Neville Goddard a revela. Nesta palestra profunda e desconcertante, Neville mostra que a crucificação não aconteceu fora de você, ela aconteceu em você. O túmulo não é um lugar em Jerusalém. O Santo Sepulcro é o seu próprio crânio. Hoje, você vai entender por que Deus precisou morrer. Para que você pudesse viver. Respire fundo. Ouça com o coração. E permita que algo em você se desperte. O tema desta noite é a crucificação. Na história da humanidade, a vida começa com o nascimento e termina com a morte. Na história divina, começa com a morte e termina com o nascimento. Há uma inversão completa dessas histórias. Aqui, começamos no útero e terminamos no túmulo, mas na história divina, começamos no túmulo e despertamos no útero, onde nascemos. Aqui, neste drama fantástico, creio que interpretamos mal o papel de Jesus Cristo e o transformamos em um ídolo. Ao transformá-lo em um ídolo, ele nos oculta o verdadeiro Deus. Portanto, voltemos ao livro de Lucas, capítulo 18, ele se dirige aos 12. E, tomando os 12, disse-lhes: Subiremos a Jerusalém, e tudo o que foi escrito acerca do Filho do Homem pelos profetas se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, e estes zombarão dele, e o tratarão com desprezo, e cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles não entenderam o que ele dizia, esta mensagem lhes estava oculta, e não podiam compreender o que era dito. Versículos 31, 34. É-nos dito que ninguém entendeu. Acredite, estou falando com você como eu tento todas as noites, baseado na minha experiência. Não estou teorizando. Não tenho o menor interesse em tentar estabelecer alguma filosofia de vida funcional, de verdade. Se eu partisse esta noite, não faria diferença para mim pessoalmente, talvez para minha esposa e meu filho, minha família, mas não para mim. Não estou falando com base em teoria, estou falando com base na experiência. O drama começa com a crucificação. Se eu não morrer, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Morres por aquele que nunca morreu por ti. Blake, Jerusalém. Esta é a história de todo ser nascido de mulher. Nenhuma criança no mundo poderia cruzar o limiar que admite a vida consciente sem a ajuda da morte de Deus. É propósito de Deus nos dar a si mesmo, como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas Deus e eu, Deus e eu. Acredite nisso, de verdade. Se você crê nisso, então o evangelho mais inacreditável do mundo se torna possível e crível. E é preciso o Filho para revelar que isso é verdade. Esta é a história que me foi revelada. Você pode pensar: bem, isso foi simples, maravilhoso, emocionante, sim. Mas apenas um sonho. Permita-me dizer-lhe que não foi um sonho. Foi uma experiência muito mais vívida do que este momento aqui nesta sala. Pois uma verdadeira visão é muito mais vívida do que qualquer coisa que você já tenha experimentado neste mundo, ou melhor, do que qualquer coisa. Naquela noite em questão, eu caminhava com uma multidão enorme, como se toda a humanidade caminhasse em uma determinada direção e eu fosse apenas mais um entre tantos. Enquanto caminhava com eles, todos estavam vestidos com roupas árabes muito coloridas, e uma voz gritou do nada, a voz disse: E Deus caminha com eles. Uma mulher à minha direita, uma mulher que eu diria ter 30 ou 40 anos, uma árabe muito atraente, perguntou à voz: Se Deus caminha conosco, onde Ele está? A voz respondeu do nada, das profundezas. Ao seu lado. Ela interpretou isso literalmente, como o mundo inteiro interpreta essas coisas literalmente, e, virando-se para o lado, olhou nos meus olhos e ficou histérica. Aquilo a fez rir tanto. Foi a coisa mais engraçada que ela já ouviu. Deus caminha conosco, e ela se volta para um homem simples, com todas as suas fragilidades, todas as suas fraquezas, aquelas que ela conhecia bem, e, tendo olhado para o rosto dele, tendo ouvido a voz, ela disse: O quê? Neville é Deus? E a voz me disse:
Deus se deitou dentro de você para dormir, e enquanto dormia, teve um sonho, sonhou, se eu completei a frase. Ele estava sonhando que era eu. De que outra forma eu estaria neste mundo se ele não sonhasse? E você acorda de puro sentimentalismo. Posso lhes dizer que esta é a sensação da crucificação? É a sensação mais deliciosa do mundo, não é dolorosa. Minhas mãos se tornaram vórtices, minha cabeça um vórtice, meus pés vórtices e meu lado um vórtice. E aqui, fui impelido para este corpo na cama através do meu emocionalismo, sustentado por 6 vórtices. Minhas mãos, meus pés, minha cabeça e meu lado. E o deleite e a pura alegria de ser impelido para esta cruz, este corpo. Então, falo por experiência própria que não é um ato doloroso. Mas aconteceu no princípio dos tempos. Esta foi apenas uma imagem de memória retornando quando eu estava prestes a acordar. Mas nesse intervalo, quanto tempo durou? Quem sabe? Blake diz que foram 6.000 anos. A Bíblia fala de 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, mas isso é tudo simbólico. Blake diz que foram 6.000 anos. Ele disse: contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, deslumbrantes ao redor de tuas vestes como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Blake, Jerusalém. Agora, vamos ao drama da próxima sexta-feira, que todas as igrejas cristãs irão reencenar. E elas divergem. Mateus e Marcos apresentam o último grito na cruz como uma citação do Salmo 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? João o apresenta no grito: está consumado. João 19, 30. Lucas substitui o Salmo 22 pelo Salmo 31, versículo 5, porque estava usando o texto de Marcos. Talvez ele tenha elaborado o texto de Marcos, substituindo o Salmo 22 versículo 1 pelo Salmo 31 versículo 5. Eis o que ele cita: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é tudo o que ele cita. Mas o 5º versículo completo é fantástico. Este é o versículo: tu me remiste, Senhor, Deus fiel. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus fiel. Ele manteve sua fé, pois me disse: se eu não morrer, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Chegou então o próprio ato da crucificação, que em si já era a ressurreição. Sim, houve um intervalo de tempo entre os dois eventos, sem dúvida alguma. Mas posso afirmar que ninguém neste mundo pode falhar, pois, citando Romanos 6, se fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 5. E todos neste mundo ressuscitarão, mas é necessário esse intervalo de tempo e todos os golpes do mundo para forjar a veste da imortalidade. Agora, ouçam isto com atenção. Foi-me dado, a mim e a vocês, aceitem-no pelo seu valor. A promessa começa em Gênesis, a promessa de um menino chamado Isaque. O mundo inteiro tem uma concepção peculiar de Isaque. O Senhor gerou Isaque. Isaque deveria ser, não como resultado da geração, mas como a formação do não gerado. Aqui está Deus, o não gerado, moldando-se a nós, e quando ele completa essa forma e ela é perfeita aos seus olhos, então nascemos do alto. Portanto, Isaque é a formação do não gerado. Pois Deus não foi gerado. Ele está se gerando no homem individual. E quando ele se gerou em mim para sua satisfação, eu nasci do alto e passei por toda a série de experiências no intervalo de 5 meses, segundo o calendário de César. Quantos milhares de anos antes disso, eu não sei, não posso dizer. Eu diria se soubesse, pois não tenho segredos. Quando eu os descobrir, eu lhes contarei. Mas eu não os tenho, o véu ainda não foi levantado a esse ponto. Mas eu sei que quando ele quis, aquilo que ele gerou em mim, e então foram necessários 9 meses para que toda a série de experiências místicas, conforme descrita nas Escrituras, se desdobrasse completamente dentro de mim.
E então eu posso dizer que isso vai acontecer com vocês. Portanto, não há tempo, levou 9 meses desde o momento do nascimento, mas quando esse nascimento acontece, tudo está nas mãos de Deus. Você e eu passamos pelas fornalhas da aflição. Que ninguém lhe diga que não passará. Como planejei, assim será, como determinei, assim se cumprirá. Isaías 14, 24. E ninguém impedirá isso, absolutamente ninguém. Estou inclinado a acreditar que, apesar da dor, apesar de todas as coisas que o homem trama e planeja neste mundo, há um período definido. Estou inclinado a acreditar nisso. O livro de Abacuque me diz, mas não me dizem qual é o período. A visão tem o seu tempo determinado, amadurecerá, florescerá. Se demorar, espere, porque certamente não se atrasará. Abacuque 2, 3. Se não for tarde demais e a visão tiver sua hora marcada, então, se Blake está certo ou se outra pessoa está certa, eu não sei. Mas asseguro-lhe que a última parte leva apenas 9 meses, mesmo que você permaneça por anos além desses 9 meses, pois você recebeu sua herança nessa terceira experiência. Mas a glória de sua herança celestial não pode se tornar real ou não é plenamente realizada no indivíduo enquanto ele ainda estiver no corpo. Mas no momento em que ele tira esse véu chamado corpo, ele é vestido com aquela vestimenta que Deus e somente Deus fez. Deus estava, na verdade, moldando a si mesmo sobre essa vestimenta, sem o meu consentimento e sem o meu conhecimento, moldando aquele ser não gerado que ele é e me dando a si mesmo. Então, ele conseguiu me dar a si mesmo, então ele o satisfez, aquela vestimenta imortal que ele usaria. Então ele a usa, pois seu nome é Eu Sou. E posso lhes dizer que, em todas as minhas experiências, nunca houve uma mudança de identidade, nunca. Sempre tive consciência de quem sou. Nunca tive a sensação de ser algo diferente de quem sou e de que algo estava acontecendo em mim, e era Deus. Como nos é dito: aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Jesus Cristo é a perfeição que é Deus, e ele não a interromperá até que a traga para Jesus Cristo em você. Mas agora tomamos Jesus Cristo e fizemos dele uma imagem, um ídolo, e, tendo feito dele um ídolo, ele agora esconde de nós o verdadeiro Deus. É Deus, o único Deus, que está realmente se moldando à sua imagem. Quando isso é moldado à sua imagem, isso é uma forma, um molde, mas isso não pode herdar o reino dos céus, isso é carne e sangue, isso toma aquilo que foi moldado sobre ele. Pois o que está sendo moldado sobre ele é Deus, o não gerado, e Deus, sendo Espírito, está se moldando como Espírito, o você imortal. E então você, como Deus, é revestido. Bem, como você poderia revestir Deus de forma? Ele se reveste de uma forma. Essa forma é você. Então ele nos gera. Mas tudo começa com a crucificação. A crucificação não encerra o drama, ela o inicia. E assim, todos se tornam seres que respiram, vivem e têm consciência, porque Deus morreu por eles. É o mistério da vida através da morte, como nos é dito no capítulo 12 do Evangelho de João. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. Ele precisa cair na terra e morrer, e este corpo é a terra no reino de Deus. Deus cai nesta terra e morre. Ele se esquece de que é Deus ao acreditar que é homem. Deus, na verdade, se torna homem para que o homem possa se tornar Deus, e ele se molda, este ser não gerado, sobre o homem. Quando ele está satisfeito com esse processo de moldagem e, aos olhos de Deus, considera-o perfeito, então, se é perfeito, Deus nasce naquele homem. Assim, Deus se entrega a nós, a cada um de nós, como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas Deus e você, Deus e eu. Acredite nisso. Toda a história do Evangelho é esta história. Portanto, a crucificação, segundo minha experiência pessoal, não é como as igrejas a descrevem. O sofrimento ocorre no meio. Esse intervalo, seja ele de 6.000 anos, eu não sei, mas nesse intervalo precisamos ser moldados.
Como nos é dito no capítulo 48 de Isaías, versículo 10, ele me submeteu ao fogo da aflição. Ele fez isso por amor a si mesmo, pois não há outro caminho no mundo para me levar a esse estado de perfeição e me transformar em um corpo imortal para receber o próprio Deus como meu ser, a menos que eu passasse por todo o fogo da aflição, todas essas provações ardentes. Mas não se preocupem. A quem Deus aflige para fins secretos, ele consola, cura e chama de amigo. Blake, o Evangelho Eterno. Então, quando você e eu entramos no Gólgota, como nos é dito, e quando chegaram ao lugar que chamavam de Calvário, ali o crucificaram. Leia em Lucas 23. Quando chegaram ao lugar que chamavam de Calvário, ali o crucificaram. A palavra Calvário é traduzida como Gólgota, outra definição é Santo Sepulcro, então agora sabemos o que é o Santo Sepulcro. É o nosso próprio e maravilhoso crânio humano. É lá que ele é crucificado. Mas ele também é pregado na cruz. Ele é pregado pelos pés e pelas mãos e transpassado na lateral. Aqui, João dedica bastante tempo à perfuração do lado. Ele não profere o grito de abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? João apenas afirma: está consumado. E então a flecha do soldado penetrou no lado direito, de onde jorraram sangue e água. Ao longo dos séculos, tentaram, de alguma forma, explicar o ocorrido. Não conseguiram explicá-lo com base em nenhum critério biológico, exceto pelo fato de que o nascimento sempre envolve o fenômeno do sangue e da água. Quando uma criança nasce, a bolsa se rompe e há um fluxo de sangue e água. Isso é o nascimento. Para compreendê-lo, voltamos ao Salmo 31. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus fiel. Ele prometeu e cumpriu. Isso é apenas um símbolo do nascimento, que é a redenção. Então eu digo a vocês, não chorem quando virem isso. Alegrem-se. Foi o sacrifício de Deus, pois ele desejou se individualizar em inúmeras formas, em todos nós. Deus não pode gerar nada além de Deus. Assim nos é dito no Salmo 82. Deus se estabeleceu no conselho divino, no meio dos deuses, ele julga. Um Deus no meio dos deuses, tudo é Deus. Ele é, e gerou este ser não gerado. A pista nos é dada no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6. É chamado por um nome diferente, é chamado Melquisedeque. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Ele está lhes dizendo quem ele é. Todo aquele que nasce de novo, porque Deus conseguiu se dar a esse indivíduo não tem genealogia. Ele é Deus Pai. Acreditem em mim. Intervalo na gravação exigiu a leitura do texto digitado anteriormente da aula. Para o filho. Bem, como ele poderia me dar a si mesmo como se eu o conhecesse? Ele me deu seu filho. Digo-lhes, todo o vasto mundo da humanidade está simbolizado em um único jovem chamado Davi. Davi é todo o vasto mundo da humanidade na linguagem do simbolismo. E chegará o dia, na segunda experiência mística do período de 9 meses, e lá você olhará para Davi. Davi é seu filho, e você saberá disso com mais certeza do que sabe qualquer outra coisa no mundo. Não há incerteza quando você olhar em seus olhos e vir Davi e ele o chamar de meu Senhor, meu Pai. Ele o chama de meu Pai. E então você saberá pela primeira vez quem você realmente é. Você conta isso ao mundo e conta a eles o que aconteceu, mas lhe dizem, como citei anteriormente do capítulo 18 do livro de Lucas, que eles não entenderam o que foi dito. Este que foi dito lhes foi ocultado, e eles não puderam compreender o significado. Como posso persuadir alguém de que chegará o dia? Que mesmo neste exato momento, eu poderia pegar o judeu mais ortodoxo do mundo. Se eu fosse a Israel esta noite e conversasse com o rabino-chefe e lhe perguntasse se ele sente alguma ligação com Davi, ele diria: apenas como o maior dos reis de Israel, mas em relação a mim mesmo, não. Mas ele respeita o grande rei de Israel e espera um dia reconstruir a dinastia que agora se foi. Mas ele não conseguiria sentir uma ligação. E se eu, aos olhos dele, um completo estranho, um gentio,
lhe dissesse que sou seu pai, ele cuspiria na minha cara. Para ele, isso seria uma blasfêmia, ele cuspiria na minha cara. E, no entanto, eu poderia lhe dizer que sou seu pai. Vou além e direi a você que você é o pai dele e o dia chegará em que isso lhe será revelado. E quando todo o vasto mundo estiver completo, a obra de Deus estará terminada, e ele terá se entregado a todos os seres do mundo porque ele é o pai de Davi. Para me dar a si mesmo, ele precisa me dar a paternidade de Davi. Não apenas a paternidade. Não há necessidade de me dar a paternidade e não o pai de seu filho. Seu filho? Sim, o versículo 7 do Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E então ele toma esse filho unigênito para provar seu presente para nós, dando-nos esse filho como nosso filho. Você olha diretamente em seus olhos e lá ele te chama de pai. Ele te chama de Adonai, meu Senhor. Então eu lhes digo que chegará o dia em que você e eu seremos o mesmo pai do mesmo filho, a eterna juventude que Deus, no princípio, colocou no coração do homem e moldou à sua semelhança. Leiam isso no capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes. E Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa compreender inteiramente o que Deus fez desde o princípio até o fim. A palavra chamada eternidade, traduzida como eternidade, é a palavra hebraica Olom, e Olom é traduzido como jovem, homem jovem. Preste atenção às palavras e veja como sabemos quem ele é. O rei quer descobrir a identidade desse jovem fantástico que derrotou todo o inimigo de Israel, ele derruba o gigante. Então o rei disse ao seu tenente: Abner, de quem é filho esse jovem? E Abner respondeu: Tão certo como vive a tua alma, ó rei, não sei dizer. Ele disse: Pergunte de quem é filho o rapaz. Ninguém sabia. Então o rapaz entrou com a cabeça do gigante nas mãos, a cabeça de Golias, o inimigo de Israel, e o rei lhe disse: De quem és filho, jovem? Ele respondeu: Sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. 1 Samuel 17 versículos 56, 58. Agora, a profecia foi feita no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 25, de que o pai de tal rapaz seria libertado em Israel. Não o rapaz está sepultado em cada ser no mundo, mas o pai desse rapaz, que sabe que é o pai, ele é libertado no céu, livre no novo Israel. E assim, quando alguém sabe que é o pai por experiência própria, naquele momento, ele é livre em Israel. Os 6.000 anos de turbulência terminaram para ele. Mas Davi ainda precisa ser redimido, precisa ser descoberto na mente de todos, e todos o encontrarão. Ao encontrá-lo, descobrirão a relação entre si e aquele rapaz. Todos seremos um, e nosso nome um, quando a cortina se fechar no ato final desta maravilhosa peça. Blake disse: Não se deixe intimidar pelo horror do mundo. Pois tudo está ordenado e correto e deve cumprir seu destino para alcançar a perfeição. Para M. Beckman, Pintura Moderna. Tudo está ordenado, tudo é perfeito. Deus planejou tudo exatamente como aconteceu e será consumado, e nenhum tirano no mundo o impedirá. Ele tomará todos os tiranos do mundo e os usará para o cumprimento de seu propósito. Como nos é dito em Provérbios 16 versículo 4, tudo, não apenas alguns, Deus fez tudo para o seu propósito, até mesmo o ímpio para o dia da angústia. Sim, até mesmo o ímpio para o dia da angústia. Pois se for preciso que o ímpio cruze seu caminho para adicionar um pouco mais de fogo e aproximá-lo da imagem de Deus, então ele cruzará seu caminho. Se forem necessários muitos para cruzá-lo, eles cruzarão seu caminho. E finalmente, chegará o dia em que, aos olhos de Deus, não do homem, que homem, olhando para esta veste desgastada, poderia vê-lo à imagem de Deus? Mas não é isto que é moldado. Esta é apenas uma forma na qual ele está se moldando. E quando ele terminar essa moldagem, então virá esta experiência fantástica em você, e você despertará. Você despertará em um túmulo, e o túmulo, o tempo todo, era o útero. Foi ali que você foi crucificado, mas você não sabia. Um dia, você despertará em um túmulo, e o túmulo será o seu próprio crânio maravilhoso, e esse será o Santo Sepulcro.
Mas esta semana, milhares de peregrinos irão a Jerusalém para o Santo Sepulcro, e alguns sacerdotes, inocentemente, apontarão para um lugar e dirão: é ali que ele foi sepultado. Ele não foi sepultado ali. Não existe lugar sagrado em Jerusalém. O lugar sagrado é o seu próprio crânio maravilhoso, esse é o Santo Sepulcro, é ali que ele está sepultado. É ali que ele dorme profundamente, sonhando com você essas visões da eternidade até que você acorde. Mas quando você acordar, você é ele e ele é o seu próprio ser. É propósito dele dar a si mesmo a você. Não há como Deus me dar a si mesmo e provar isso a menos que ele também me dê sua posse mais preciosa no mundo, que é o seu filho. Ele não me dá seu filho para andar comigo pelas ruas como um companheiro, ele me dá seu filho como meu filho. Então eu olho diretamente nos olhos do Filho de Deus e sei que ele é meu filho. Então eu me pergunto: como isso pode ser? Aqui estou um homem, com poucos anos de idade, fraco e limitado, com todas as fragilidades do mundo e todas as fraquezas da carne, e ainda assim Deus teve tanto sucesso em seu propósito para mim que ele, o não gerado, me deu a si mesmo, portanto, eu sou não gerado? Assim, eu, que aparentemente tive um começo no tempo, com o dom de Deus, o não gerado, agora deixo de ser gerado. Não tenho genealogia. Não tenho pai. Eu sou o pai de seu filho unigênito. Digo-lhes, é um mistério. Mas mistérios dessa natureza não são assuntos para serem mantidos em segredo, mas verdades que são misteriosas por natureza. Não são coisas para serem escondidas. No instante em que acontecem com você, conte-as para encorajar todos os seres do mundo a, apesar das dificuldades do momento, continuarem e seguirem em frente, pois vocês seguirão em frente de qualquer maneira. Mas, no fim, ouçam as palavras: Tu me redimiste, ó Deus, Senhor fiel. Ele cumpriu a sua promessa. Ele me prometeu no princípio que o faria e depois me enviou através de fornalhas, sem o meu consentimento, sem a minha permissão, simplesmente me enviou através de fornalhas. A história de Jó, pois aqui está alguém submetido a todos os experimentos mais horríveis do mundo, produzidos por Deus. E no fim, ele disse: Eu te conhecia só com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Ele vê a única coisa no mundo que poderia revelar Deus a si mesmo. Porque Deus é invisível para o mundo, mas o seu Filho revela Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. E então, como poderei conhecer a Deus? Quando seu Filho vier ao meu mundo, olhar nos meus olhos e me chamar de Pai, então eu conhecerei a Deus. E, no entanto, apesar disso, posso lhes dizer, chegará o dia em que vocês ainda serão levados à presença do amor infinito. Vocês não precisarão perguntar quem são, nem a ninguém no mundo quem ele é, vocês estarão na presença do amor infinito, ele os abraçará, e vocês saberão quem ele é e quem vocês são. Pois, naquele momento do abraço, vocês se tornarão um com o corpo do amor infinito. Contudo, Deus é onipotente, disso não há dúvida, mas onipotência e onisciência são apenas atributos de Deus. O próprio Deus é amor, amor absoluto. Não consigo descrevê-lo, a não ser dizendo que é homem. Quando vocês o contemplam, o amor infinito, ele os abraça e vocês se perdem no corpo de Deus, ainda assim, se tornam um com ele, é o seu corpo. E então vem a jornada final. Eu lhes digo essas coisas antes que aconteçam em vocês, para que, quando acontecerem, vocês creiam. João 14, 29. Por isso, compartilho com vocês a minha experiência e a recordo, porque ela acontecerá com vocês. Quando acontecer, vocês não serão diferentes de nenhum outro ser no mundo a quem isso ainda não aconteceu, pois acontecerá com todos os seres do mundo. Mas vocês serão um com aqueles a quem isso já aconteceu. E quando acontecer com vocês, pode acontecer esta noite, vocês usarão a veste por um tempo e depois a tirarão. No processo normal do tempo, vocês a tirarão. E então, naquele momento do descarte deste molde que Deus usou para moldar a si mesmo, vocês serão um com os deuses.
toda a sua herança será herdar o reino dos céus. Acreditem em mim. Como é essa vestimenta? Se eu pudesse descrevê-la, não conseguiria dizer. Posso descrever a sensação, mas não faz sentido para ninguém no mundo. Mas o ato final, quando ele ascende ao céu e você ascende como ele, eu só posso descrevê-lo como um serafim, um ser dourado, líquido como ouro, e você ascende como uma serpente. Não faz sentido, não é? Uma serpente humana, como descrito no capítulo 6 do livro de Isaías, versículo 2. O rosto, as mãos e os pés eram humanos, mas ele não conseguiu descrever a glória do corpo. É simplesmente luz líquida dourada. Porque na ressurreição, o homem está acima da organização do sexo, a vestimenta que ele usou para moldar a si mesmo e dar a si mesmo a forma humana. Então Blake expressou isso em seu maravilhoso pensamento, chamado Os Portões do Paraíso. Quando o homem cansado entra em sua caverna, e encontra seu Salvador na sepultura, alguns encontram ali uma vestimenta feminina, e outros, uma masculina, tecidas com cuidado, para que as vestes sexuais, doces, não se transformem em um sudário devorador, e um morra. Ai! Vivos e mortos, um é morto e o outro foge. Se isso é morto, o molde acaba. Não há mais necessidade do molde, pois ele teceu sobre essa imagem dividida, masculina e feminina, a vestimenta imortal que está acima da organização do sexo. Assim, ele descarta essa imagem dividida no que diz respeito ao indivíduo. Ele agora está revestido de seu corpo imortal e eterno, e não há necessidade da imagem dividida sobre a qual Deus se moldou e se deu a nós. Esse ser significa Jessé, que simplesmente significa eu sou, o mesmo ser chamado Jeová, que é eu sou, o mesmo nome de Jesus, que é eu sou. Então, eu lhes digo que este fantástico mistério da crucificação é verdadeiro. Ele dá início à peça de Deus. Se eu fosse a uma peça hoje à noite e visse uma peça de 3 horas se desenrolar diante de mim no palco, eu poderia, como tantas pessoas fazem, conceber erroneamente o papel do ator e transformá-lo, como as pessoas fazem aqui, em um ator de cinema ou de teatro, e torná-lo um ídolo. Pedir-lhe um autógrafo, fazer todo tipo de coisa e transformá-lo em um ídolo. E então, ao transformá-lo em um ídolo, ele me esconde a mensagem da peça. Aqui está uma peça condensada em poucas horas que levou 6.000 anos para se desenrolar. E assim, a concepção errônea que o homem tem de Jesus Cristo fez de Jesus Cristo, aos olhos de todos os cristãos, um ídolo. E esse ídolo esconde daquele que o exalta como tal a verdadeira mensagem de Deus. Pois o propósito de Deus é dar-se a nós sem intermediários, nenhum intermediário entre Deus e você. Ele está, na verdade, gerando-se em você, e porque ele é sem origem, o não gerado, quando ele se gera, esse mesmo ser ainda não tem origem. Então, quando ele se gera em você e se dá a você, completamente individualizado como você não tem origem. A razão pela qual você não tem origem é a criança, e você vê o Filho de Deus como seu filho. Então você saberá quem você é, o ser sem pai e sem mãe. E é estranho dizer que eu, uma criaturinha, com poucos anos de idade, que algum mistério fantástico pudesse acontecer aqui. E aqui, sem dúvida, esta vestimenta começou há 58 anos, e ainda assim, nesta vestimenta e na que a precedeu, algo estava sendo moldado que era não gerado. Quando foi completada em sua perfeição, e então eu vesti essa vestimenta que foi moldada em mim com todas as dores que passei, eu sou o ser que a moldou, e assim eu sou não gerado. Assim, a veste que eu visto, a veste mortal, embora gerada, está sendo usada agora pelo não gerado, Deus Pai. Reflita sobre isso. Mas o que eu lhes disse esta noite pode parecer estranho se vocês estão aqui pela primeira vez, talvez estejam aqui pela 100ª vez e ainda assim pareça estranho, mas é verdade. Tudo o que eu lhes disse é verdade. Falei com vocês a partir da minha própria experiência pessoal. Todos nós estamos numa peregrinação fabulosa, caminhando em direção a um santuário invisível, e Deus está despertando em nós. O mundo ao nosso redor seguirá sua jornada. E quando formos escolhidos, um a um, eles rirão só de pensar que aquele que morre uma morte normal, como qualquer outro homem, esteve naquela saída, sua saída final, e que por essa experiência será imortalizado, eternizado.
E eles sorrirão e continuarão a jornada em que estão. Mas eu lhes digo: vocês também serão chamados para fora da peregrinação, e a voz falará do vasto céu. Deus caminha com eles. Alguém questionará a voz, e a voz responderá que sim, e eles se voltarão para vocês, e estarão tão histéricos quanto estavam comigo. A voz nas profundezas de sua própria alma lhes dirá: Deus se deitou dentro de vocês para dormir, e enquanto dormia, teve um sonho, ele está sonhando que é vocês. Então vocês sentirão a maravilhosa emoção de serem pregados neste corpo. Oh, que emoção! Esses vórtices giratórios, nenhuma dor, apenas alegria, alegria estática. E então vocês estarão sozinhos na cama, e esta jornada continua na alma, seguindo em frente. Mas agora você não pode descansar, a partir desse momento, tudo muda. Você vê as pessoas como as via antes, mas elas ainda são diferentes. Você conhece o futuro delas. Você sabe o que elas estão destinadas a ser, que todos estão destinados a ter a experiência e a se lembrar daquele momento estático, onde, incontáveis eras atrás, ele foi pregado na cruz pelo amor de Deus. Se eu não morrer, tu não podes viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Porque se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morre. E este é o maravilhoso mistério da vida através da morte. Mas aqui está a nossa história para vocês nesta noite sobre a crucificação. Agora vamos entrar no silêncio e ouvir e acreditar, quando quebrarmos o feitiço, acreditar na realidade dessa experiência imaginativa. Pergunta inaudível. Resposta: sim, minha querida. Se você realmente acredita que Deus planejou tudo isso da forma como vai acontecer e que será consumado, você pode aceitar o que, sem esse conhecimento, você não estaria disposta ou seria incapaz de aceitar. Quando você lê sobre os horrores, a desumanidade do homem para com o homem, e se você tiver em mente que Deus usará tudo para o seu propósito, use tudo. Nada é desperdiçado, não no reino de Deus. E assim ele está usando tudo para moldar a si mesmo, o não gerado, moldado em nós. Lembre-se do que eu disse antes sobre Isaque. O Senhor gerou Isaque, e Isaque não deve ser visto como o resultado da geração, como este corpo é gerado, mas sim como alguém que poda ou molda o que ainda não foi gerado. Pergunta inaudível. Resposta: bem, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha leva toda a lei de Moisés para um nível mental. Um exemplo muito simples. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5 versículo 27. Então, ele eleva a questão de um nível físico para um nível mental. Para que eu possa ter o impulso de cometer adultério, e então eu contemple o ato que pode me parecer prazeroso, mas eu o contemple juntamente com suas consequências para mim, para minha família e para a sociedade, e temendo as consequências se for pego, eu refreio o impulso. Pois me é dito neste princípio que isso não é suficiente. Refrear o impulso não me isenta de forma alguma de ter cometido o ato. O ato foi cometido no estado imaginativo, quando me imaginei praticando o ato. Portanto, embora meu desejo tenha sido frustrado por eu ter contemplado as consequências, isso não foi suficiente. Assim, ele eleva todo o ato da criação de um nível físico para um nível mental. Então, enquanto caminho pela rua e penso: como seria se eu? E eu nomeio isso. Isso é, com base na evidência dos meus sentidos, e estes me dizem que eu não sou o homem, que eu não poderia ser, neste mundo, bem, então eu não vou ocupar o estado. Mas, na verdade, estou dentro das limitações dos meus sentidos, portanto, apenas perpetuo o estado presente no meu mundo. Então, ele nos convida a sair dessas limitações sensoriais e viver na imaginação como se as coisas fossem como desejamos que fossem. É isso que ele está nos pedindo para fazer. Ouçam este capítulo 11, versículo 24 do Evangelho de Marcos. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será.
Não diz que é bom para mim. Não diz que obtive a permissão da igreja ou da sociedade. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será. Estas são palavras colocadas na boca do personagem central, Cristo Jesus, dizendo a todos que o ouviam e apliquem-nas. Agora eu sei que muitas pessoas dirão: ele não quis dizer isso. Então, o que ele disse? Dirão: você entendeu tudo errado, Neville. Não foi bem isso que ele quis dizer. Diga-nos o que ele quis dizer. Dentro da estrutura do Código Moral dos Sacerdotes, Código Moral. Então, qual código devo adotar? Ele não pediu que você adotasse nada neste mundo. Na verdade, ele, e não teve uma palavra gentil para o fariseu. Ele disse que você daria a volta ao mundo inteiro para converter um único indivíduo, e depois jogaria a chave fora. Portanto, você mesmo não sabe como entrar no reino. Depois de tê-lo convertido à sua maneira de pensar, você não sabe como entrar. Você é, e converteu um indivíduo dando a volta ao mundo inteiro para conseguir um, e você mesmo não consegue entrar. Você joga a chave fora, você não conhece a chave. Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, a palavra oração na Bíblia é definida como movimento em direção a, acesso a, proximidade a, em ou nas proximidades de. Portanto, se eu quiser orar com sucesso, devo de fato me mover em direção à realização do meu sonho em minha imaginação e tornar naturais todas as coisas que seriam naturais se ele fosse verdade. Somente por meio dessa ação em minha imaginação é que minhas orações são realmente atendidas. Fim da gravação.